Olá pessoal, nesta aula vamos resolver equações exponenciais do tipo 3. São equações tais que, quando fizermos a substituição, como fizemos nas do tipo 2, a equação obtida é uma equação algébrica do segundo grau. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, 2 elevado a 2x menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 é igual a zero. O termo 2 elevado a 2x pode ser escrito como 2 elevado a x elevado a 2. Multiplicando os expoentes, voltamos à forma original. Então, a equação pode ser escrita como 2 elevado a x elevado a 2 menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a zero. Podemos agora fazer a substituição que fizemos nas aulas anteriores. Chamaremos de m a tudo que na expressão estiver igual a 2 elevado a x. Então, a equação se torna m ao quadrado, 2 elevado a x ao quadrado, menos 3 vezes m, menos 3 vezes 2 elevado a x, mais 2 é igual a zero. Observe que a equação exponencial se transformou em uma equação algébrica do segundo grau. Vamos resolvê-la utilizando a fórmula de Bhaskara. Vamos calcular o delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Os valores de a, b e c são os coeficientes da equação do segundo grau. Nesta equação, o a é igual a 1, é o que multiplica o m ao quadrado. O b vale menos 3, que é o que multiplica m, e o c vale 2. Então, o delta será b ao quadrado menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a vale 1 e o c vale 2. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. Então, fica menos 8. 9 menos 8 é igual a 1. O delta é igual a 1. As raízes dessa equação serão m igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, fórmula de Bhaskara. Então, m será menos 3, que é o valor de b, mais ou menos raiz de 1, que é o valor do delta, dividido por 2 vezes 1, que é o 1 é igual ao a. Menos 3 dá mais 3, mais ou menos 1, sobre 2. 2 vezes 1 é 2. Então, teremos duas raízes. O m' vai ser 3 mais 1 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. E o m duas linhas, a segunda raiz será 3 menos 1 sobre 2, que dá 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, as raízes são 2 e 1. Como m é igual a 2 elevado a x, vamos fazer isso para cada uma das raízes encontradas. 2 elevado a x é igual a 2. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 1. Portanto, x é igual a 1. Essa é a primeira solução. Para a outra raiz, 2 elevado a x é igual a 1. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 0, que é igual a 1, né? 2 elevado a 0. X é igual a 0. Então, o conjunto verdade dessa equação é o conjunto V com os elementos 0 e 1. Vamos resolver mais uma. Exemplo B. 4 elevado a x menos 9 vezes 2 elevado a x mais 8 é igual a 0. Como 4 elevado a x pode ser escrito como 2 elevado a 2, que é 4, elevado a x, podemos inverter os expoentes. Isso pode ser escrito como 2 elevado a x elevado a 2. Se fizermos essa substituição na equação, ela se torna o 4 elevado a x vira 2 elevado a x ao quadrado, menos 9 vezes 2 elevado a x mais 8 igual a 0. Agora, podemos fazer a substituição chamando de m 2 elevado a x. Então, a equação exponencial se transforma na equação algébrica m ao quadrado, 2 elevado a x ao quadrado, menos 9 vezes m, que é o menos 9 vezes 2 elevado a x, mais 8. Vamos resolvê-la novamente usando a fórmula de Bhaskara. Primeiramente, calculamos o delta, que é b ao quadrado menos 4ac.
Nessa equação, o a vale 1, que é o coeficiente do m ao quadrado, o b vale menos 9, que é o coeficiente de m, e o c vale 8, é o número solto. Então, o delta será b ao quadrado é menos 9 ao quadrado. Menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 8, que é o c. Menos 9 ao quadrado dá 81. Menos 4 vezes 1 vezes 8 dá menos 32. 81 menos 32 dá 49. Então, o delta é igual a 49. As raízes dessa equação são m igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar menos 9, porque o b vale menos 9, mais ou menos raiz de 49. O delta vale 49, dividido por 2 vezes 1, que é o valor de a. Então, fica menos 9 dá 9, mais ou menos 7, que é raiz de 49, sobre 2. Teremos duas raízes. M' é igual 9 mais 7 sobre 2. 9 mais 7, 16, sobre 2, 8. O m duas linhas será 9 menos 7 sobre 2. 9 menos 7, 2, sobre 2, 1. Temos, então, duas raízes, 8 e 1. Como m é igual a 2 elevado a x, 2 elevado a x tem que ser igual a 8. 2 elevado a x tem que ser igual a 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, x tem que ser igual a 3. 2 elevado a x também tem que ser igual a 1, que é a outra raiz. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 0. Então, x é igual a 0. O conjunto verdade dessa equação é v com os elementos 0 e 3. Vamos resolver agora uma equação um pouco mais complexa. Letra C. 25 elevado a x menos 6 vezes 5 elevado a x dividido por 5 é igual a menos 1. Vamos primeiro reescrever a equação para uma forma na qual existam apenas valores inteiros. Para isso, vamos multiplicar toda a equação por 5. Feito isso, ela fica o lado esquerdo da equação multiplicado por 5 elimina o denominador. Então, fica 25 elevado a x menos 6 vezes 5 elevado a x. E multiplicando menos 1 por 5 dá menos 5. Vamos passar o termo menos 5 da direita para a esquerda. Então, a equação se torna 25 elevado a x menos 6 vezes 5 elevado a x mais 5 é igual a 0. Como 25 é igual a 5 elevado ao quadrado, então 25 elevado a x é igual a 5 ao quadrado elevado a x, que também pode ser escrito como 5 elevado a x elevado ao quadrado. Substituindo este termo na equação, teremos 5 elevado a x elevado ao quadrado, que é o 25 elevado a x, menos 6 vezes 5 elevado a x mais 5 é igual a 0. Desta forma, podemos fazer a substituição. Chamaremos de m o termo 5 elevado a x. Então, fica m ao quadrado menos 6m mais 5 é igual a 0. Resolvemos, então, esta equação algébrica. O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso, o a vale 1, o b vale menos 6 e o c é igual a 5. Então, o delta será menos 6 ao quadrado, menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, menos 4 vezes 1 vezes 5. Menos 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 1 vezes 5 dá menos 20. Então, o delta vale 16. O m será menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, o m será menos 6, mais ou menos, raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Menos 6 dá 6. A raiz quadrada de 16 é 4, então fica mais ou menos 4 sobre 2. 2 vezes 1 é igual a 2. Teremos duas raízes. 6 mais 4 sobre 2. 6 mais 4, 10 sobre 2, 5. E 6 menos 4 sobre 2. 6 menos 4 dá 2 sobre 2, 1. As raízes, então, dessa equação são 5 e 1. Como m é igual a 5 elevado a x, 5 elevado a x é igual a 5, primeira raiz. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 1, então x é igual a 1. 5 elevado a x também tem que ser igual a 1.
Então, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 é igual a 1. Então, x é igual a 0. O conjunto verdade dessa equação é o conjunto V com os elementos 0 e 1. Para exercitar o que estudamos, tente fazer os seguintes exercícios. Número 1. Determine o conjunto verdade das seguintes equações. Letra A. 4 elevado a x menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 é igual a 0. Letra B. 9 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x mais 3 é igual a 0. Letra C. 25 elevado a x menos 30 vezes 5 elevado a x é igual a menos 125. Letra D. 4 elevado a x menos 10 vezes 2 elevado a x mais 16 é igual a 0. Exercício 2. Para que valores de x tem-se a igualdade? 3 elevado a 2x é igual a 12 vezes 3 elevado a x menos 27. Número 3. Determine o conjunto verdade das seguintes equações exponenciais. Letra A. 4 elevado a x mais 16 é igual a 17 vezes 2 elevado a x. Letra B. 2 elevado a 2x menos 2 vezes 2 elevado a x dividido por 5 é igual a 1. Letra C. 4 elevado a x menos 12 vezes 2 elevado a x é igual a menos 32. E letra D. 4 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x menos 1 é igual a 5/16. Exercício número 4. Determine os valores de x de tal forma que 4 elevado a x mais 4 sobre 2 elevado a x tem que ser igual a 5. Exercício 5. Esse exercício foi utilizado no vestibular da PUC do Rio Grande do Sul. A soma das raízes da equação 16 elevado a x mais 64 dividido por 5 é igual a 4 elevado a x mais 1 é letra A, 1, letra B, 3, letra C, 8, letra D, 16 e letra E, 20. Tente resolver estes exercícios e acompanhe na próxima aula a resolução dos mesmos.